Sejam todos muito bem-vindos ao MCLcast, o podcast do Movimento Condado Livre. Aqui nós iremos bater um papo sobre os principais assuntos do cenário político. Vamos ter entrevistas, abordar assuntos sugeridos por vocês e muito mais. Fiquem ligados na nossa agenda. Divulgamos nesta semana a nossa agenda semanal e teremos o MCLcast todas as sextas-feiras. E para o nosso podcast de estreia, eu separei aqui alguns assuntos. Esse podcast vai ser basicamente um resumo sobre os principais assuntos no cenário político nacional e principalmente sobre o mercado financeiro, que vive aí boas perspectivas, um momento de boa perspectiva com a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara, que também é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Mas para começar, eu separei aqui um assunto que é a redução do preço médio do gás de cozinha para as distribuidoras. Já era uma promessa que vinha fazendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Na última segunda-feira, no dia 5, o novo preço determinado pela Petrobras para o gás de cozinha GLP para botijões de 13 quilos baixou de R$ 26,20 para R$ 24,06, né? Segundo a Sindigás, a queda do GLP residencial ela oscilará entre 6,5% e 12% nas refinarias. Mas para que vocês possam entender melhor como é que é formado o preço do GLP e o preço do gás, eu vou explicar aqui para vocês. É da seguinte maneira: ele é formado pela média das cotações dos gases butano e propano no mercado europeu, mais uma margem de 5%. Segundo a companhia, o preço do GLP, que é vendido para indústrias e o comércio também, caiu 13%, né? O Sindigás informou que a redução do GLP empresarial ficou entre 11% e 17%, dependendo do polo de suprimento. Mas, como sempre tem um mais, para Pernambuco, os reflexos desse novo preço, né, da baixa do preço, da redução do preço, vão demorar para serem sentidos. Isso porque a ARP autorizou uma majoração na ordem de 5,6% de aumento médio do gás da Copegás. A Agência Nacional Reguladora de Serviços Públicos do Estado, que é a ARP, né, ela aprovou isso e vai impactar clientes, principalmente, em especial, os clientes industriais, mas também vai atingir os gases veicular e o gás residencial. De acordo com a portaria que deu autorização, as novas tabelas de preço já são válidas desde o dia 1º de agosto. O aumento ocorre justamente quando o ministro Paulo Guedes está tentando aí diminuir o custo do gás em 50% com esse novo mercado de gás natural pelo Brasil. Enquanto o Brasil tenta entrar nos eixos, aí Pernambuco vem e entra em contramão a tudo isso. Tanto que o próprio Paulo Câmara foi criticado pelo ministro Gilmar Mendes após autorizar esse aumento médio de 5,67% do gás, depois da Petrobras anunciar essa redução aí no preço para as distribuidoras. Mas vamos para o próximo assunto, que é justamente no mercado financeiro. Boas notícias para o mercado financeiro, né? A taxa Selic, que caiu 0,5% percentual, chegou a 6% ao ano. E os analistas de mercado, né, analistas financeiros, já reduziram a estimativa para o final de 2019, que passa a ser, em vez de 5,5% ao ano, passa para 5,25%. Né? No fim de 2020, a previsão continua a mesma, que é 5,5% ao ano. Também não houve alteração na perspectiva do final de 2021 e 2022, que continua em 7% ao ano. Né? Isso é o que mostra o Boletim Focus, que é aí um resultado de uma pesquisa semanal em instituições financeiras. Ela é feita pelo Banco Central e é divulgada todas as segundas-feiras pela internet. A projeção do Produto Interno Bruto, né, que é o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi mantida. Ela continua em 0,82% nesse ano, 2,1% em 2020, 2,5% em 2021 e 2022.
Já a inflação, a estimativa de inflação, que é calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, não foi alterada, permanecendo em 3,8% este ano. Também não houve alteração nas estimativas para os anos seguintes, que são 3,9% em 2020, 3,75% em 2021, 3,5% em 2022. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4,25% em 2019, aí cai para 4% em 2020, 3,75% em 2021, 3,5% em 2022, com uma tolerância aí de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, que é a Selic. Aí você se pergunta, mas no que isso é bom para mim? Bom, deixa eu explicar a vocês. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimula a atividade econômica. Quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumenta a Selic, a finalidade é conter essa demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros ficam mais altos e encarece o crédito e estimula a poupança. Ok? Previsão do dólar para 2019, ao fim de 2019, ele permanece a R$ 3,75, R$ 3,75. Já para 2020, para o próximo ano, R$ 3,80. Agora, para quem gosta de comprar fora do país, nesses sites chineses, nos sites americanos, então essa notícia é para você. Governo isenta a taxa de importação sobre 281 bens de capital e informática. O Ministério da Economia reduziu para zero essas tarifas, esse imposto de importação, sobre 281 bens de capital e informática. Essa medida foi publicada até na última sexta-feira, dia 2, em portaria no Diário Oficial da União. Ela passou a valer depois de 2 dias, ou seja, já está valendo. E entre os itens de alíquota, a gente tem motores, máquinas agrícolas, peças de impressora. Aí, segundo o Ministério, o objetivo é promover a atração de investimentos para o Brasil, desonerar os aportes direcionados a empreendimentos de alguns setores da economia. E as taxas zeradas valem para 2021. Elas valem até 2021. Ao todo são 260 bens de capital, equipamentos utilizados para a fabricação de produtos para consumo. Tiveram a taxa de importação reduzida para 14% para zero. Desses, 240 representam novos produtos e outros 21 são renovações de isenções tarifárias. Entre os bens afetados aí pela medida tem motor a diesel, empilhadeiras e por aí vai. Além disso, outros 21 bens de informática e telecomunicações também, que são uma subdivisão de bens de capital, também terão a alíquota reduzida. Vão passar de 16% para zero. Eles são dispositivos que são usados em impressoras, sistemas biométricos e tudo mais. Ou seja, boa notícia, mais uma boa notícia para tentar aquecer aí o mercado brasileiro, Reforma da Previdência, Reforma da Previdência. Segundo turno na Câmara, foi passada a reforma da Previdência, agora ela vai para o Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que tem a melhor expectativa possível em relação à votação da Previdência no Senado. O ministro da Economia estava lá e foi até o plenário cumprimentar o presidente Rodrigo Maia pelo texto aprovado pelos deputados nessa última quarta-feira. Ele disse, abre aspas, muito satisfeito, vim aqui cumprimentar o excelente trabalho da Câmara, agradecer a aprovação da reforma, um excelente trabalho de coordenação do presidente Rodrigo Maia, declarou o ministro Guedes. A aprovação da Previdência é a principal meta, como todo mundo sabe, da equipe econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro.
né? E é chefiada justamente pelo ministro Paulo Guedes. Disse ele: acho que o Senado vai nos ajudar também, dada a importância da reforma para o Brasil, completou o ministro. Para ele, a reforma da Previdência vai mudar a história do país. E ele conta com essa aprovação no Senado também o quanto antes. Mas a previsão para que a reforma saia do Senado é de pelo menos 2 meses. E o governo que defende essa medida diz que ela é essencial para reduzir os gastos e reequilibrar as contas públicas, que venhamos e convenhamos, vem registrando rombos bilionários nos últimos anos, né? A estimativa de crescimento da economia após a aprovação da reforma da Previdência é de 933 bilhões no período de 10 anos, né? A próxima etapa, como eu já disse aqui, que é passar pelo Senado, e se espera que não existam muitos imprevistos na passagem da reforma da Previdência pelo Senado. Já na próxima semana deve ser instalada uma comissão que é para analisar a reforma dos militares, que tramita em um projeto separado na Câmara, e também não deve sofrer grandes alterações até a sua aprovação. Voltando para nossa região, para nossa cidade, Condado, a gente vai falar agora sobre o transtorno dos moradores causados por problemas na rede elétrica da comunidade, né? Há muito tempo que os moradores do Novo Tempo já vêm reclamando da instabilidade da rede elétrica da comunidade. Muitos moradores reclamam de perder eletrodomésticos, até de princípio de incêndio no relógio contador. Idosos que dependem de equipamentos médicos chegaram a passar até 12 horas, segundo relatos. 12 horas sem energia. E outros reclamam que a companhia só resolve os problemas na hora e que sempre voltam a acontecer. Não tem uma solução definitiva, né? É um verdadeiro sofrimento. Venhamos e convenhamos para os moradores daquela localidade que sempre voltam a passar pelo mesmo transtorno, enquanto a CELP faz apenas paliativos e não busca uma solução definitiva. Então, analisem comigo. Além das ruas sem um mínimo de saneamento, desgastadas, principalmente com as fortes chuvas recentes, as quedas de energia que ocorrem muito nessa época de chuva só caracterizam mais o abandono da comunidade. Nós do MCL iremos apurar junto aos responsáveis e traremos para vocês que nos acompanham aqui toda a problemática e expor as autoridades competentes em busca de uma solução. A gente vai lá, vai analisar, e nos próximos podcasts eu vou tentar o máximo possível trazer os testemunhos desses moradores, fazer uma entrevista com eles para expor a vocês a dificuldade que eles têm em relação a esses problemas da rede elétrica, fora a questão do saneamento, onde várias ruas do Novo Tempo, como todo mundo sabe, ainda não são calçadas, o mínimo de saneamento, né? Nos próximos podcasts a gente vai abordar esses temas. Vai ser um podcast um pouco mais elaborado. A gente ainda está passando por alguns ajustes. Esse é o nosso programa de estreia. A gente ainda está testando essa nova forma de entregar conteúdo a vocês. E eu espero que vocês participem, que vocês se engajem e mandem as sugestões de vocês. Me digam quais são suas opiniões sobre esse novo formato de entregar conteúdo a vocês. Vejo vocês na próxima sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, Movimento Condado Livre. E já está no ar o nosso site, o nosso blog, na verdade, condadolivre.blogspot.com. Vai lá que está todas as nossas matérias, todos os nossos posts, todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo vai estar lá para que você possa consumi-lo, ok? Espero vocês na próxima sexta-feira, no nosso próximo MCL Cast. Tenham um ótimo final de semana e até lá.